Quando beber água pode ser perigoso? Bem-vindos ao nosso canal. Já se inscreva e fique por dentro sobre saúde e bem-estar. Água é essencial à vida. Bebemos água todos os dias ao acordar, durante as refeições, depois de exercícios, em dias quentes. A mídia e especialistas nos dizem sempre que precisamos beber mais água. Mas e se beber água demais fosse, em alguns casos, algo perigoso? Hoje você vai entender como o excesso de água pode causar um quadro sério chamado intoxicação por água, também conhecido como hiponatremia dilucional. E por que isso pode ameaçar a vida se não for reconhecido e tratado? O que é intoxicação por água? Imagine, você bebe água demais num curto período de tempo. Seu corpo, que normalmente equilibra fluidos e eletrólitos, fica sobrecarregado. Isso causa um desequilíbrio no organismo conhecido como hiponatremia. Ou seja, o sódio no sangue fica muito baixo por causa do excesso de água no corpo. O sódio é um eletrólito vital que ajuda a manter o equilíbrio de água dentro e fora das células. Quando ele é diluído demais, a água entra nas células para tentar equilibrar as concentrações. Isso faz com que as células incham. Por que isso é perigoso para o cérebro? Todas as células do corpo podem inchar, mas esse processo é especialmente perigoso nas células do cérebro, porque o crânio é rígido, não tem espaço para a expansão. Quando as células cerebrais incham, a pressão dentro do crânio aumenta. Isso causa sintomas graves e coloca a pessoa em risco de convulsões, coma e até morte. Como acontece na prática? Em condições normais, os rins de um adulto saudável podem filtrar e eliminar cerca de 0,8 a 1 litro de água por hora. Isso significa que se você beber muito mais que isso, repetidamente e rapidamente, os rins simplesmente não conseguem acompanhar. Por exemplo, consumir 3 a 4 litros por hora ou mais, especialmente em um evento físico ou em curto período, já pode ser arriscado para a maioria das pessoas. Os sintomas do leve ao grave. Os sinais da intoxicação por água podem começar de forma aparentemente banal, mas progridem rapidamente se o consumo continuar. Phase inicial: dor de cabeça, náuseas e vômitos, inchaço leve, urina muito clara ou transparente, sensação de confusão ou dificuldade de concentração. WebMD. Sintomas intermediários: fraqueza ou câimbras musculares, tontura, alterações de humor ou comportamento, letargia ou sonolência, sintomas graves, convulsões, coma, perda de consciência, falha de órgãos, morte em casos extremos. Esses sintomas ocorrem principalmente quando a pressão no cérebro se torna crítica e o funcionamento do sistema nervoso central é afetado. Quem está em maior risco? Alguns grupos são mais susceptíveis a esse problema. Atletas de resistência, maratonistas, ciclistas e pessoas envolvidas em treinos longos podem beber grandes volumes de água para evitar desidratação, mas sem repor os eletrólitos perdidos, o que aumenta o risco de hiponatremia. Wikipédia. Pessoas em calor extremo. Trabalhar ou treinar por longos períodos sob altas temperaturas pode levar ao consumo excessivo de água. Crianças e pessoas com condições médicas. Crianças pequenas por terem menor massa corporal e pessoas com problemas renais ou hormonais também podem estar em risco. Wikipédia. Casos reais e curiosidades. Embora seja raro em pessoas saudáveis, há relatos documentados de intoxicação por água em contextos inusitados, desde competições de quem bebe mais água até incidentes após uso de substâncias que aumentam a sede, como entorpecentes. Tratamento. O tratamento vai depender da gravidade. Em casos leves, pode ser suficiente interromper a ingestão de água e monitorar eletrólitos. Em casos moderados a graves, pode ser necessária a administração de soluções com sódio ou cuidados médicos intensivos. Como evitar dicas práticas. Beba água de acordo com a sede. O corpo é um bom indicador da necessidade real. Cleveland Clinic. Em longos exercícios, use bebidas esportivas que repõem eletrólitos, não só água. Evite consumir grandes volumes de água em pouco tempo. Observe sinais como urina muito clara, confusão mental ou dor de cabeça persistente. São alertas de que algo pode estar errado. É essencial, mas com equilíbrio. Beber água é fundamental para a vida. Faz parte de todas as funções metabólicas e mantém o organismo funcionando bem. Porém,
Começar a ingerir água de forma excessiva e descontrolada, especialmente em períodos curtos, pode levar a uma condição séria chamada hiponatremia ou intoxicação por água. Esse quadro dilui o sódio no sangue, faz com que as células inchem, especialmente as cerebrais, e pode evoluir para sintomas graves como confusão, convulsões, coma e, em casos extremos, morte. Seja sempre consciente sobre sua hidratação. Escute seu corpo e, em caso de sintomas preocupantes, procure ajuda médica imediatamente. Água é vida simplesmente essencial. Todos os dias somos incentivados a beber água para manter a saúde, a pele bonita, o funcionamento do corpo e a sensação de bem-estar. Afinal, sem água nós não sobrevivemos. Mas você sabia que em excesso a água pode ser perigosa para o seu organismo? Sim, pode parecer contraditório, mas existe uma condição real e séria chamada intoxicação por água, também conhecida como hiponatremia dilucional. Quando bebemos água demais em pouco tempo, o volume de água no sangue acaba diluindo demais um mineral essencial chamado sódio, um eletrólito responsável por manter o equilíbrio de líquidos dentro e fora das células e garantir que os músculos e o cérebro funcionem corretamente. Com sódio muito baixo, a água começa a entrar em excesso dentro das células do corpo, e isso inclui as células do cérebro. As células cerebrais não têm espaço para se expandir dentro do crânio, então elas incham, aumentando a pressão no cérebro e perturbando o funcionamento normal do sistema nervoso. Os sintomas dessa condição podem começar de forma relativamente leve, como dor de cabeça, náuseas e confusão mental, mas podem piorar rapidamente se a situação continuar, incluindo vômitos, fraqueza muscular, convulsões, perda de consciência e, em casos graves, até coma ou morte. Isso acontece porque os rins, por mais eficientes que sejam, só conseguem processar uma certa quantidade de água por hora, cerca de 0,8 a 1 litro por hora em uma pessoa saudável. Se você beber muito mais que isso rapidamente, o corpo simplesmente não dá conta de eliminar o excesso de água a tempo, e o equilíbrio de eletrólitos fica comprometido. Essa condição é rara em pessoas que bebem água normalmente ao longo do dia, mas pode ser mais comum em atletas de resistência, pessoas que tentam seguir modismos de hidratação extrema ou em situações de calor intenso, quando se bebe grandes volumes de água sem repor eletrólitos. Um exemplo real, que foi divulgado pela mídia, mostra um caso em que uma pessoa chegou a sofrer sérios sintomas por ingerir água rapidamente demais, incluindo confusão mental e até internação. Por isso, a regra de ouro é simples: hidrate-se, mas com equilíbrio. Beba quando tiver sede, distribua sua ingestão ao longo do dia. Não force grandes volumes de água em curtos períodos e, se estiver se exercitando muito ou perdendo muitos sais pelo suor, considere bebidas isotônicas ou formas inteligentes de repor eletrólitos. Lembre-se, ouvir o seu corpo é mais importante do que seguir modismos. Água é essencial, mas em excesso pode se tornar um risco.